Jogar Vera o tempo todo, se doar, se entregar ao máximo. A gente fez isso no jogo de hoje, mas a gente sabe que quinta-feira vai ser o triplo disso. A gente não tem a viagem e temos 4 dias. Então, no fundo, hoje, a estratégia foi tentar colocar o melhor que a gente tinha sem risco de lesão. Fisicamente, não tem nenhuma desculpa para quinta-feira. A gente vai ter tempo hábil para se recuperar totalmente para jogar. Pensando no Rosário, será que vai dar para contar com o retorno de Yuri Alberto? O Yuri a gente precisa esperar mais um pouco ainda, não consigo te falar hoje qual que é a situação dele. Se a gente puder contar com ele vai ser ótimo. E é claro que o assunto Memphis Depay foi abordado, até porque o Corinthians retomou as negociações pela renovação com o holandês. A novidade é que hoje à tarde, o presidente Osmar Stabile vai se reunir com o CORE, o Comitê de Orientação do Corinthians, através de uma reunião virtual para debater a questão financeira antes de um possível acordo. É bom destacar que o CORE não tem poder de vetar uma contratação, apenas a função de orientar em transações que ultrapassem 40 mil salários mínimos. Nos bastidores, a informação é de que Stabile quer dividir a responsabilidade da decisão final. Isso me traz alegria e esperança e tem toda a minha torcida para que isso se conclua com a permanência dele aqui. Tá aí, o treinador tá pedindo, os jogadores me parecem favoráveis. O Memphis estava visitando o Zaccaria Labiade no hospital, passou por cirurgia. Tá na área o Memphis, só esperando para ter o acordo, Rona. Menina Renata, eu diria para o Memphis, welcome to the jungle. Tá turistando em São Paulo, menina. Tá turistando, então. Tá esperando dinheiro. Volte logo, menino, porque o transfer ban tá aí, todo mundo sabe, são 3. Não há perspectiva de pagamento? Então, até agora ele colocou, o Stabile colocou as contas em dia aí também com a rapaziada, para não deixar a rapaziada brava. Eu não sei como é que tá, que pé que tá isso aí. Agora o Memphis foi e já voltou. O Memphis já, todo mundo aqui no jogo aberto se Eu fiquei pensando esse final de semana, até por coincidência, lá na Holanda o futebol tá reativado. Ninguém quis o Memphis na Holanda. Não, ninguém quis, não só na Holanda, né? Em lugar nenhum, né? Por isso que ele tá aí esperando uma definição. Hoje me fala, e eu acho que é ele que quer o Corinthians. Ele tá certo de querer o Corinthians porque ele sabe onde tá pisando. Agora, o que eu tenho a comunicar aqui, parece que hoje vai passar para o CORE esse contrato do Memphis, aí depois o presidente vai assinar. Eles negócio de saúde financeira. Agora estão pensando na saúde financeira. Esqueceram do jogador. Esqueceram que não pode contratar. Contrata logo esse cara aí, Stabile. Tá todo mundo pedindo, o homem tá pedindo, todo mundo pedindo, não tem jogador. Só tem meia boca. Ele quer ficar. Assina logo isso aí, acaba que sair, pô. Ah, vou esperar o CORE. Quem esperou o CORE? O do Willian amassou o CORE. O Andrés amassou o CORE aí. E você não vai amassar os caras também? Eles vão montar em você aí. Então... põe o menino pra jogar, assina logo e põe ele aí no campo e acaba que sai logo. Porque o que nós vimos ontem, a diferença do Cruzeiro para o Corinthians, quando entrou os meninos mesmo, quando entrou o maior de Minas contra o maior do mundo, a diferença foi gritante. E aí o maior de Minas ganhou do maior do mundo? Ganhou, né? É porque o Corinthians tá pensando já no meio, aí Os dois têm Libertadores, aí. E olha o adversário do Cruzeiro na Libertadores, é o Flamengo. Se ele tivesse, talvez ele faria um gol de mão contra o Cruzeiro. Vocês estão com o controle na mão, o que é agora o campeonato? Quem é controle na mão? Libertadores? Ah, tá. Vocês sabem o que é Libertadores, vocês dois? Não, mas eu sei o que é Copa do Brasil e você tá com o controle remoto na Copa do Brasil porque perdeu pra nós. Rebaixamento, você abre seu olho hoje contra o Remo. Vai tomar uma remada. Amanhã eu vou me preocupar com isso. Hoje eu ainda estou... Você tem que se preocupar hoje. Eu ainda estou de sobreaviso. Porque o Remo tá aí, o Remo é nosso. O Remo, eu tô com vocês, né, bebê? É verdade, o Remo perdeu pro Corinthians há poucos dias na Arena. Perdeu? Perdeu. Foi um chocolate. Força, lembra meninos. quem tava jogando? Olha lá quem tava jogando e que tá fazendo falta. Recupera, meninos, que hoje é o jogo da... Agora, Cicinho, você que é neutro nesse confronto, o Cruzeiro realmente poupou bastante, pensando em Libertadores, mas funcionou bem a estratégia, saiu na frente. Depois, o principal artilheiro do Corinthians, que é o zagueiro Gustavo Henrique, igualou a parada. Só que aí o Wanderson, que é um reserva bem pouco acionado no Cruzeiro, conseguiu definir o placar 2-1 na casa do adversário. E o Cruzeiro vai bem para enfrentar o Flamengo pela Libertadores.
Vai, o Cruzeiro tá jogando muita bola, né? O Cruzeiro, ele impôs a sua maneira de jogar contra o Corinthians e assim, jogou pro gasto, não precisou nem fazer tanta força, se bem que o Corinthians, a primeira oportunidade, grande oportunidade do Corinthians, foi no pé do Garro no primeiro tempo, talvez se faz gol ali, né? Aquele chute na trave seria uma outra história, mas assim, pro Corinthians, quando tem que propor o jogo, Renata, é pouco. O Corinthians é muito dependente, com a ausência, lógico, do Memphis, do Yuri, fica muito dependente do Garro. E o Garro bem marcado, o Corinthians não produz. E aí, se for para um jogo 0-0 ou até 1-0 naquele desespero, e também é outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção do Diniz, assim, o Diniz ele tem um conceito do futebol e ele transmite isso muito bem para nós que somos apaixonados por futebol. Mas você vê um Corinthians desesperado, sempre com a mesma estratégia. Tá perdendo, em casa, vamos colocar o Gustavo Henrique lá na área para tentar um gol. Assim, eu acho... Ele fez. Sim. Então, eu acho fez muito um golaço de bicicleta. Não, mas ali estava o decorrer da partida ainda e foi numa bola parada. Foi um gol de voleio. Mas agora você vê com a bicicleta. O principal zagueiro do Corinthians abandonando o sistema defensivo para tentar a bola no desespero e aí joga a bola nos laterais. Eu acho pouco pro Corinthians, para um time que quer ser campeão de uma Libertadores, assim que não vai, né? Já tá fazendo hora extra. O quê? Não, tá fazendo hora extra. Já isso aí quinta-feira. Mas tá lá, não tá, Xixi? Tá lá, quinta-feira. Tá, mas não tá. Tá, mas não tá. Não então, tá. assim, é aquele... Tem mais chance aí. Tem gente que vai sair de maca no programa na quarta-feira já. O batimento tá bem fraquinho. Na quinta-feira já vai ter um que vai sair aqui. E na terça o senhor vai sair de cadeira de roda aqui, ó. Agora, Edu, o Cruzeiro, ele só colocou a cavalaria no segundo tempo, né? Quando ele lançou o Matheus Pereira, o Gerson, o Arroio, por exemplo, jogadores importantes. Mas ele deixou o Fabrício Bruno lá tranquilinho, preservado. Não sei se o titular vai ser o William ou o Fagner na direita. Enfim, tem o Cauã também. O Fagner jogou muito. Quis jogar, deu a vida contra o Corinthians. Deu uma saudade do Fagner, viu, Mateuzinho? Deu uma saudade do Fagner, bebendo. Mas uma coisa que o Ronaldo falou, e é verdade, eu concordo, a gente brinca muito, chora coração. Mas, Renata, quando o Pedrinho renova o contrato do Arthur Jorge, nem ainda sequer tinha acabado por mais 3 anos, e aí tá mostrando o porquê. Porque você vê realmente o time do Cruzeiro... E olha o prejuízo que a gestão do Tite causou no Cruzeiro. Porque você vê realmente o time do Cruzeiro treinado. Independente de quem jogue ou não, do time titular ou não, de jogadores de qualidade como o Matheus Pereira, o Gerson, o Arroio também, os outros entram e faz também a diferença. E isso é bom pro Cruzeiro, porque vendo e analisando o time do Cruzeiro e começou mal o Campeonato Brasileiro... Olha lá, Mateuzinho, se tivesse começado bem, só subir aí, ó. O Cruzeiro também estaria brigando pelo Brasileiro. Não, e olho nesses meninos, o Felipe Costa e também o Zé Lucas, 17... Eu trago com exclusividade uma informação. Aliás, né, eu fui o primeiro a trazer a informação de que o Corinthians estava esperando o Memphis para reabrir a negociação. Eu fui o primeiro a dizer que o Osmar estava arrependido e eu fui o primeiro a trazer o número que o Corinthians quer que o Memphis abra mão para renovar com o Corinthians de fato, que é o número de 30 milhões de reais por todo o contrato. O Corinthians até aceita baixar um pouquinho para 25, que eu sei, tá? Então, se a gente for fazer a nossa conta, a gente faz daqui a pouco, parece estar distante, mas não está. Por quê? Memphis Depay procura o Corinthians e ele se arrisca o Memphis, hein, juridicamente, porque se ele procura o Corinthians agora, porque a negociação não está fechada, né? Nunca esteve. E nunca esteve fechada, né, gente? Fechado é quando você assina, né? O Memphis fez uma proposta, procurou o Corinthians e retirou o auxílio moradia. É que o auxílio moradia é feio falar, né, velho? Auxílio moradia, pô... Eu, na minha vida, já precisei de auxílio moradia, velho. Não sei se o Memphis um dia precisou. Isso também não importa pra ninguém aqui. É que é o termo, né? É igual a cláusula Rojas, né? A cláusula Rojas, eu que inventei o nome cláusula Rojas. Porque o nome realmente não estava no contrato, era cláusula de não compensação, era o nome dela no contrato que eu apurei dentro do Corinthians, tá, gente? O Memphis tira do contrato o auxílio moradia, ele procura o Corinthians e fala o seguinte, ó, tem mais, tá? Vou começar pelo auxílio moradia. Eu não precisa mais, pode tirar o auxílio moradia, 250 mil por mês. Parece pouco, mas não é. Porque se você multiplicar 250 mil por 24, a gente está falando aqui em 6 milhões.
correto? Se você multiplicar, né, por... se você multiplicar por 26, que teriam mais 2 meses, né, que tem que ter o 13º, só que nesse caso não conta, né, tem que ser 24 mesmo. Então nós estamos falando que o Memphis está abrindo mão de 6 milhões de reais. E mais algumas outras cláusulas. Eu não quero essa cláusula aqui, por isso, tal, mas não é aquela cláusula que você já recebe. Enfim, essa o Corinthians ia ter que pagar mensalmente. E num contrato todo 6 milhões. O contrato do Memphis, tá? A primeira proposta, a verdadeira, mas a gente vai fazer aqui uma conta bem rápido, ó. Vou pegar aqui minha calculadora, né? O Memphis queria 27 milhões por ano, correto? 27 milhões por ano. Então, 27 vezes 2, né? 54. Então, nós estamos falando de 54 milhões em 2 anos. 54 milhões mais 15 milhões, que é o da ação de marketing, né? Dá... Peraí, gente, já fiz bobagem aqui, peraí. Né? 27 milhões por ano, vezes 2, 54, mais, né, 54 mais 15 milhões, dá 69 milhões. 69 milhões mais 42 milhões igual a 111 milhões. Tá? Eu sempre chego nessa conta. 111 milhões. Né? Se o Memphis tira 6, o contrato ainda vale mais do que 100 milhões. A dívida, se o Corinthians for pagar, é 77. O Corinthians quer 111 milhões menos 30 milhões. Tá? Que dá 81 milhões. O Corinthians quer fechar o contrato em 81 milhões. Agora, o Corinthians dá um descontinho de 5 milhões, né? Agora, 81 milhões, correto? Eu não coloquei o auxílio moradia, né? Tirou o auxílio moradia aqui, né? É bom, já nem tá o auxílio moradia, então é 81 milhões. O Corinthians aceita, talvez, eu acredito, porque me falaram isso, eu entendi assim, que por 25 milhões talvez o Corinthians faça o negócio ainda. Né? Então, a gente pode colocar aqui de 81 para 86. Tá? Entre 80 e 85 milhões, 81 e 86 milhões aproximadamente, o Corinthians fecha o acordo com o Memphis para ele jogar no clube por 2 anos. Entendeu? Cara, nesses moldes aqui, para mim tem que renovar. Agora, se ele tirou o auxílio moradia e o contrato é de 111, nós estamos falando que ainda nós estamos falando de um contrato ainda de 105. O Corinthians faz a conta dos 42, 43. Então é 42, 43 para 105. Por quê? Porque o Corinthians procurou o Memphis e fez a proposta, mesmo não renovando, para o Memphis parcelar aqueles 42 milhões. Bom, rapaziada, tá acontecendo, como eu disse pra vocês, né? A conversa tá rolando entre a diretoria e o Memphis Depay. Inclusive, a informação que chega é que foi uma iniciativa do próprio jogador. O presidente Osmar Stabile, obviamente, se arrependeu, voltou atrás, entendeu que a conta ficaria muito cara, topou conversar, o jogador também topou conversar, então as partes se alinharam, né? Primeiro os representantes, depois o próprio jogador com a diretoria, para que uma nova conversa fosse feita. Embora o Memphis não esteja tão disposto assim, pelas informações, a reduzir significativamente esse novo contrato, porque ele já reduziu bastante em relação ao primeiro, né? Vocês sabem, ele ainda vai ser muito bem remunerado, mas ele já reduziu muito em relação ao seu primeiro contrato. O que o Stabile está tentando a partir de agora é, digamos assim, ter um respaldo político na sua decisão. É isso que está acontecendo. Por quê? Porque se ele renovasse, ele perderia os seus aliados. Como ele decidiu não renovar,
ele sofreu uma pressão interna de patrocinadores e também de outros membros da própria diretoria e também do conselho. Ele sofreu pedrada de todos os lados, incluindo o torcedor, que vocês estão acompanhando e vocês fazem parte disso. Tá um protesto danado contra as decisões do presidente, especialmente pela maneira como ele conduziu, né? Isso foi ponto pacífico de que ele fez tudo errado no processo todo, né? Procurou o cara veio para o Brasil, fez exames, fez o contrato, a proposta, não sei o que, chegou na hora, voltou atrás. Então, a maneira como ele conduziu foi extremamente criticável. Só que o fato dele ter voltado atrás na retomada das negociações, mesmo depois de ter anunciado que não renovaria, meu Deus do céu, aí implodiu uma bomba no Parque São Jorge com os conselheiros que não queriam a renovação, porque esses caras estavam convictos de que, ok, nada mais vai acontecer, mesmo que isso onerasse o clube de uma maneira muito mais representativa. Mas tudo bem, eles teriam, digamos assim, eles teriam vencido o duelo político. Só que aí, quando o Stabile retoma, aí vira aquele chabu. Então, o Stabile nesse momento, ele está tentando tomar uma decisão que ele tem um pouquinho mais de apoio e respaldo, independentemente qual seja essa decisão. Aí aqui uma opinião, não vai conseguir, tá? Ele renovando ou não renovando agora, ele está fritado politicamente no processo. Isso já é claro. Porque se ele decidir pela renovação, ele vai ser morto politicamente pelos aliados que não queriam a renovação e ele vai se ferrar na eleição. Isso me parece muito claro. Se ele não renovar, ele até pode ser que consiga recuperar o apoio de alguns, mas a maioria já vai estar contra ele pela maneira como ele conduziu. E o restante, então, vai ficar contra desde sempre, porque isso vai gerar um ônus muito grande para o clube, né? O jogador vai entrar na justiça e vai buscar os seus direitos num valor muito maior do que aquele que está posto no contrato hoje. Então, o que o Stabile está buscando?